Formando o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. No 9º item, Gerenciar os Pensamentos e as Emoções, tem o subtítulo Libertando-se do Cárcere Intelectual. Os professores fascinantes devem ajudar seus alunos a se libertar do cárcere intelectual. Como, independentemente da matéria que ensinam, devem mostrar pelo menos uma vez por semana que eles podem e devem gerenciar seus pensamentos e emoções. Seja contando histórias ou falando diretamente, os professores devem comentar que, se o eu que representa a vontade consciente não for líder dos pensamentos, ele será comandado. Não há dois senhores. Devem comentar que o ser humano tem tendência a ser carrasco de si mesmo. Precisam enfatizar que nossos piores inimigos estão dentro de nós. Só nós mesmos podemos nos impedir de sermos felizes e saudáveis. Da mesma maneira, os pais precisam ensinar suas crianças e adolescentes a criticar suas próprias ideias negativas, a virar a mesa contra os seus medos e enfrentar as suas mágoas e a timidez. Na minha opinião, gerenciar os pensamentos é uma das mais importantes descobertas da ciência atual e com grande aplicabilidade na educação e na psicologia. Mas a educação, as escolas de pedagogia e as faculdades de psicologia ainda dominam nessa área. Somos especialistas em formar pessoas passivas. De que adianta aprender a equacionar problemas de matemática se nossos jovens não aprendem a resolver os problemas da vida? De que adianta aprender línguas se não souberem falar de si mesmos? Já é tempo de produzirmos autores e não vítimas da própria história. Já é tempo de prevenirmos doenças emocionais entre os jovens, em vez de esperar para tratá-las depois que elas afloram. Os jovens precisam de uma educação surpreendente. Então, veja bem, o Augusto Cury, ele tem essa questão de trabalhar com a psicologia do aluno ou do filho, né? De uma forma que a gente entenda o que passa na cabeça desses serzinhos aí. Então, não é fácil fazer isso quando a gente não tem psicologia, quando a gente não tem estudo referente a como se funciona o pensamento de uma criança. Por isso que muitas vezes, professor como eu, quando vê que tem um comportamento que não é adequado, um comportamento que pode ser para mais ou para menos, né, muito danadinho ou então muito apático, a gente acaba encaminhando para o psicólogo para ele poder lidar com os pensamentos desse ser, trazer para a gente um retorno para a gente saber que tipo de atividade a gente vai desenvolver. E o professor, na verdade, ele é um cara que está ligado à parte pedagógica, ele não está ligado à parte clínica. Aqui, o Augusto Cury diz que nós temos que ser um pouco clínicos, né? Detectar aí os problemas dos alunos e trabalhar isso de forma a desenvolver a sua mente para o bem. É algo possível de fazer. Difícil, muito difícil, principalmente com a criança mais apática. A danadinha, ela costuma falar pelos cotovelos, mas a apática, ela é fechada, mal ela responde presença na sala de aula. Então, você entender o que se passa na mente de uma criança fechada é um desafio e tanto. Eu tive uma aluna que ela na sala de aula não falava presente. As crianças passaram a falar: a fulana está aqui, professora. Ela veio hoje. E eu falava: mas fulaninha, responde a chamada pelo menos, levanta o braço, fala presente. E ela não falava. Ela passou comigo quase um ano assim. Eu não sabia o que acontecia com aquela menina. Não dava para saber, ela não dava brecha. Chamava a mãe falava que em casa ela jogava bola, que ela gostava de brincar, que ela era tagarela até, mas na escola retraída. E ela passou a vir, às vezes, na escola com turbante, alguns colares, devido à religião que ela tinha. Aquilo eu percebia que ela carregava como se fosse um peso no corpo dela. Não que a gente discriminasse, minha sala era bem tranquila, meus alunos não ficavam tirando barata da cara dela. Mas ela ia para o pátio, na hora do recreio, na hora da saída, a molecada não perdoa. Tudo que é diferente chama atenção e geralmente causa constrangimento quando se é muito diferente. Ou a pessoa tem um psicológico muito forte em relação àquilo e sabe lidar com as situações, ou então ela acaba cedendo e ficando mais fechada, né? Mais retraída. Foi o que aconteceu com ela. E aí as crianças me contaram que na hora do recreio, na hora de pegar ônibus, os outros tiravam barato dela.
Eu fiz um projeto envolvendo vários tipos de religiões, de religiosos, trouxe pastor, padre, trouxe espírita, e a gente foi abrindo um leque aí de exposição sobre várias religiões. Aqueles que não conseguiam ver presencial, eu consegui em vídeo. Então eu trabalhei vários tipos, né, de caminhos religiosos aí. E nesses caminhos ela se identificou mais com o lado evangélico. Aí depois que a gente foi fazendo o trabalho e que eu percebi que ela se identificou, eu fiz um trabalho com os pais. Aí os pais também, grande parte evangélico ou então católico, mas tinha mães lá que eram espiritualistas, ou do budismo, ou da Umbanda, e foi conversado durante o trabalho com os pais que alguns filhos poderiam pelo menos a parte cultural, a parte de ritos, né, dogmas daquela religião, poderia ficar somente lá na religião e não vir para a escola. Porque não que é discriminatório isso, que a gente queira discriminar, não. Mas para o bem da própria criança, porque por mais que a gente contenha uma sala de aula, a gente não consegue conter todos da escola. E para a criança aquilo ali está sendo traumático. Conversando, explicando direitinho, mas junto com o projeto. Né? Lembrando que estava contextualizado. O professor não pode chegar lá e falar: mãe, não coloca turbante na tua filha. Isso seria discriminação. Então, conversando através de um projeto, tudo trabalhado, chegando à conclusão que grande parte era evangélico e que tinha a parte católica, que tinha um pouco lá de budista e um pouco de umbanda, aí os pais realmente entenderam que rituais, dogmas, fica dentro da igreja deles lá, da religião deles. Dentro da sala de aula, não. Isso, para a menina, parece que tirou um peso dela. Aí ela começou a participar de dança, de música, ela passou a participar na hora do presente, que ela ia falar presente, que alguém gritava: ah, fulana tá aqui, professora. Ela fala: deixa que eu respondo, sabe? Então a gente vai vendo o progresso, porque eu achei a caixinha e achei a chave para abrir aquela caixinha. Mas é complicado fazer isso, porque muitas das vezes os pais vão achar que você tá querendo influenciar, que você tá querendo colocar a sua verdade sobre a verdade do outro, que você está discriminando. Então o professor prefere fazer vista grossa e não trabalhar isso. Tá doente? Fica em casa. Não quer estudar? Problema seu. Olha, eu já sei de tudo. Quem não sabe é você. Você não quer aprender? Problema seu. Eu tô aqui para ganhar o meu. Eu tô ganhando. Você que tá perdendo. E aí vão aparecendo esses discursos na sala de aula, que o professor pega através de uma conversa com um colega e repete. A gente é papagaio, a gente acaba repetindo coisas que os colegas falam. Colegas entre aspas, porque tem lugares que eu trabalhei que eu não tenho nem colegas, porque meu pensamento realmente é outro. O meu pensamento é ajudar a criança, o meu pensamento sempre foi envolver a criança o mais que eu podia nos projetos para descobrir e sanar os seus problemas, sejam eles educacionais ou até pessoais. É uma ferramenta maravilhosa você utilizar do conhecimento do aluno, da bagagem que ele carrega, como uma forma de você atingir o aprendizado para mais dele. Através do que ele sabe, você desenvolver, ele caminha. Mas se ele não sabe, está fora do contexto dele, ele não entende aquilo que você está falando, não faz a menor diferença na vida dele, ele não vai aprender. Tem coisas que falam para mim: ah, você já leu tal coisa? Eu falo: não, mas você sabe o que é. Mais ou menos, mas não me interessei, não faz parte do meu contexto. Ah, mas você é professora, você deveria saber. Não, eu trabalhei sem isso aí, não me fez falta, porque o meu contexto é outro. Então, se como professora nem tudo eu fui buscar, porque não fazia parte daquilo que eu queria para os meus alunos, assim também são os alunos. Para que eu vou aprender? Como eu falei já, o exemplo do Marcelo, para que ele queria aprender extrativismo, agricultura, pecuária, se ele estava ali cumprindo pena? Ele não tem mais nada a perder, já é um criminoso assumido. Isso aí não faz diferença nenhuma na vida dele. Então eu estava falando balela. Para que a gente possa trazer a criança desse lado intelectual dela, desenvolver, a gente tem que ter o discernimento, a gente tem que ter o bom senso.
O que é prazeroso para ela? Qual é a realidade dessa criança? E aí a gente vai estar libertando ela de uma série de coisas. Ela vai poder desenvolver com mais amor, com mais vontade, com desejo de progressão. Tem criança que quando chegava no final do ano, gente, isso é tão maravilhoso, você trabalhar conhecendo bem seu aluno, sendo parceiro dele mesmo, sabe? E quando chegava o final do ano, às vezes eu tinha aluno que não tinha obtido o resultado esperado, ele mesmo chegava em mim e falava, professor, o ano que vem a gente vai ficar junto de novo, né? Se ela vai me reprovar e vai me deixar junto com a senhora. Para ele não era castigo reprovar, porque ele sabia que não tinha atingido. Para outros, quando você reprova, eles fazem aquela cara de choro, parece que o mundo vai acabar, porque eles não têm essa liga com o professor, não têm o emocional bem desenvolvido, não têm a sua autoestima. O aluno que é reprovado, ele não precisa perder a autoestima. Ele não aprendeu tal coisa, então ele precisa voltar lá e aprender. Ah, mas é um ano perdido. Não é um ano perdido. Eu já deixei aluno reprovado até não querer mais. Eu nunca vi aluno meu reprovado que foi perdido. Se foi reprovado, voltou lá atrás para aprender de novo. Reforça o que já sabe e o que não sabe, aprende. É maravilhoso você poder reprovar um aluno tendo a consciência dessa reprovação. Agora, não fui com a cara daquele, vou ferrar ele. Aquele outro lá me paga na hora da prova. Esse tipo de coisa já existiu. E acredito até que possa existir ainda. Isso não é você trabalhar bem o emocional de uma criança, desenvolver ela e muito menos deixar ela consciente dos seus erros a título de que ela vá transformar eles e que vá melhorar. Reprovar só por reprovar, não, mas reprovando conscientemente, a criança mesmo vai pedir para você, me reprova, professora, porque eu não consegui aprender tal coisa. E se você vê que até aquele tempo que você tem para ela não deu para ela aprender, o ideal é que você dê mais tempo. E o mais tempo vai ser uma reprovação. Tem criança que aprende na primeira, tem criança que você vai ficar o ano inteiro falando a mesma coisa. Quer ver um negócio que para eles é o fim do mundo? Divisão. É o fim do mundo. As séries iniciais a gente começa com adição, subtração, depois a gente vai para multiplicação e depois a gente vem para divisão. Quando chega nessa parte da multiplicação para divisão, é um salve quem puder. Criançada não consegue. E sendo que na divisão, nada mais é do que adição, subtração e multiplicação incutida numa conta. Mas para eles é o fim do mundo. Então você tem que entrar no psicológico dele, você tem que mostrar para ele para que serve aquilo, que é importante para a vida dele. Ele vai entrar no mercado, ele vai entrar numa loja, ele precisa fazer uma compra. Você não tem total dinheiro, você vai precisar dividir isso. Então você tem que saber qual vai ser o valor de cada parcela, porque se você não souber, você não faz a compra. Como é que você vai saber se vai ter o dinheiro por mês se você não fez a conta? Quando você começa a contextualizar isso, aí a criança, opa, preciso aprender isso aí, porque é verdade. Eu vou na loja depois e não sei me virar. Então, isso é tratar a emoção da criança. É levar aquilo que você está ensinando de uma forma consciente para ela, que ela vá processar isso, utilizando a sua inteligência, porque as crianças são dotadas de inteligência, os adolescentes, todos nós. Mas a gente tem que aguçar, a gente tem que provocar essa inteligência, de forma que ela vá gradualmente ali se desenvolvendo. Não espere milagres, não fiquem ansiosos. Eu já vi professor ficar muito ansioso, vai lá e faz um ditado diagnóstico no começo do ano e fala, ai meu Deus, a minha sala inteira é pré-silábico. Tá, calma, não sabem nada? Eles vão saber, você está lá para ensinar, calma. Ah, mas no primeiro bimestre, ainda de 40 crianças, eu tenho 25 pré-silábico ainda. Calma, você tem o segundo bimestre ainda, você tem o terceiro, você tem o quarto. Não adianta você querer correr com aqueles 10 que você conseguiu lá atrás e deixar 30 para trás, não pode fazer isso. Tem um filme que fala não deixar nenhum para trás, e não é para deixar ninguém para trás mesmo. Tem tanto um filme educacional em relação a esse assunto, como tem aquele outro que é de guerra. Não pode deixar ninguém para trás. Você tem que buscar o teu aluno e trazer ele para frente, caminhar junto com os outros. Só que lembrando que cada um tem um universo dele, individual.
Cada um ali é um mundo completamente diferente do outro. Então nós vamos ter que ir várias caixinhas em vários momentos, ter que ficar atento com esse emocional que aflora para saber o que a gente vai trabalhar com ele. E quando o emocional não dá dicas de como abrir a caixinha, é mandar para um psicólogo mesmo. Não tem outro jeito. Porque essa área clínica é de um psicólogo, não é de um professor que trabalha a parte pedagógica. Quando chegava para mim autista, síndrome de Down, eu falava, gente do céu, eu não estou aqui para discriminar, não é isso. Mas eu não sei trabalhar. Eu não sou área clínica, eu sou pedagógica. E a minha formação era para alunos regulares, não é para alunos que tenham um distúrbio. Os alunos que têm distúrbio precisam de área clínica ou fazer um novo curso para professores, que eles possam atuar nessa área clínica. Eu acho lindo o que eu vejo na internet. Tem blog, tem grupos de pessoas que trabalham atividades com autista, que é a parte pedagógica, mas sem noção nenhuma da área clínica. Então, eu vou pegar uma criança que tem síndrome de Down com uma outra que tem síndrome de Down, mas cada uma está num grau. Cada uma tem um conhecimento diferente da outra, tem uma realidade diferente da outra. Aquilo que eu vou dar para o Joãozinho, talvez a Mariazinha não funciona. Assim como acontece com os regulares. É só que os regulares você já sabe que não precisa de médico. Não precisa de um especialista. Os que precisam de especialista são encaminhados para um psicólogo. Geralmente ele abre a caixinha e manda de volta para nós. Mas e um síndrome de Down e um autista? Como é que a gente abre essas caixinhas? Tem que ter um curso para professores, não é ficar fazendo capacitação. As prefeituras são craque nisso. Capacitação de autismo, capacitação de síndrome de Down. Vamos levar uma mulher que tem síndrome de Down e que agora ela é professora. Então, muita papagaiada para pouco conteúdo trabalhado de verdade. Aí o professor não sabe trabalhar com isso. Cansei de ver professores perdendo noite de sono estudando sobre autismo, porque tinha um autista na sala de aula. Oh, você não dormiu nada, teu olho tá roxo, por quê? Ah, passei essa noite todinha estudando, em vez de descansar, eu fui para casa e fiquei estudando. Porque eu tô com um aluno lá que precisa de atividade, eu não sei que atividade que eu dou. Toda atividade que eu dou, ele joga fora da carteira, ele rasga, ele joga a carteira dele. E eu não sei como lidar com essas coisas. Tá sendo medicado o seu aluno? Não sei. Seu aluno faz tratamento fora da sala de aula? Não sei. Então, se você não sabe que tipo de aluno você tem, como é que você vai dar aula para ele? E para isso vai precisar de uma área clínica. Nesses casos, sim. E para o governo, né, para os governos, o ideal é esse. Joga na sala de aula e deixa o professor sambar. Problema do professor. Fecha. Aqui em Itaquá mesmo fechou uma porta de um local chamado Leporace, que trabalhava com crianças que tinham problema. Tem uma PAI aqui em Itaquá. É um município grande. É como uma psicóloga que tem na Secretaria de Educação. Tem uma psicóloga, ou duas no máximo, para atender uma rede com mais de 90 escolas. Cada escola, 15, 20 salas. Cada sala, 30, 40 alunos. Como é que duas psicólogas vão atender tudo isso? Então, nós precisamos de base. E a base está no governo. Nós precisamos entender o nosso aluno, mas nós precisamos saber quem são os familiares. E sabendo, dá para a gente fazer projetos e trabalhar em cima. Dá para a gente poder desenvolver, sim. Mas se precisar da área clínica, esse aluno tem que ser atendido pela área clínica também. Não pode ficar só na mão do professor. É muito bonito a gente ler isso aí. Liberta a mente do seu aluno através dos sentimentos que ele tem. Muito lindo, fofo. Mas faça isso com 40 alunos numa sala de aula. Vamos liberar o sentimento de todo mundo aqui. Imagina. O professor não fica doido, gente, porque não tem que ficar, porque tem alguns que ficam. Lidar com o ser humano, lidar com vidas, é muita responsabilidade. Não é fácil. Então, conquistar o aluno, trazer ele para perto, saber a sua história, desenvolver mais através da história do aluno, a sua capacidade cognitiva,
de aprendizagem, é muito válido. Mas é uma coisa que leva tanto tempo. E às vezes as pessoas exigem da gente que seja da noite para o dia, e o professor fica ansioso, fica doido. Não vamos abraçar uma causa que não é nossa. A parte emocional, psicológica é de um psicólogo. Mas é bom saber o que se passa com o seu aluno para desenvolver a parte pedagógica com ele. Mas a parte emocional, a parte de traumas, de perda, de alegria, de tristeza, nem sempre o professor vai poder trabalhar. Suas síndromes, não. Você não vai conseguir trabalhar. Você consegue detectar, passar a bola para um especialista e continuar com a sua parte pedagógica. Então, o aluninho chegou triste na sala de aula. Eu não vou sanar a tristeza dele. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Não sou especialista em sanar tristeza. Mas eu posso trabalhar um conteúdo sobre tristeza para fazer aquele aluno refletir sobre a sua dor e quem sabe ele mesmo consegue passar por cima da sua dor. Mas tem professor que vai a fundo. Eu tive uma colega de trabalho que ela ia na casa de aluno. Teve um aluno dela que foi preso, faltando acho que 1 ano, 2 anos para me aposentar, eu escutei isso dela. O aluno foi preso. Aí ela chegou na sala de aula chorando, acabada, tal. Eu falei, o que houve? Não, um aluno meu foi preso e eu preciso dar um jeito de... Eu acho que eu nem vou dar aula hoje à tarde, eu acho que eu vou embora. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou lá na cadeia para visitar ele. Tadinho dele. Não, ele é um menino tão bom, ele não pode ficar preso. Eu tô aqui. Falei, filha, olha só que grau que chegou você pegar os problemas dos seus alunos. Você não é psicólogo, não é psiquiatra. Calma, você vai ficar doida. Se você sair daqui para ver um que está na cadeia, 40 vão ficar aqui na sala de aula sem professor. E você é professora. Você não é mãe dele. Você não é psicóloga dele. Quando ele sair da cadeia, ele vai voltar para a sala de aula e você vai dar aula para ele da melhor maneira que você puder. Mas é isso que você é, professora. Eu já fui também na porta de biqueira buscar alunos, já fora do meu turno de serviço, já fiz isso. E é justamente pela minha experiência que eu falo, às vezes não vale a pena. Eu já tirei o cara da biqueira, quando foi 2, 3 dias depois, o cara estava dentro do bar usando droga porque ele quis, ele saiu da casa dele e foi para dentro do bar para usar droga. E eu me coloquei em risco para quê? Alguns vale a pena, pode valer a pena? Pode, mas o risco do professor emocional é muito grande. Porque você vai se envolver no emocional do teu aluno. Tem uma historinha que fala, né? A gente só pode salvar alguém se a gente estiver fora da lama. Se a gente entrar na lama junto com a pessoa, fica 2 afogados na lama. Então, é isso. Trabalhar sensações, sentimentos, né, as emoções dos nossos alunos, nós podemos trabalhar, mas de uma forma pedagógica, não de uma forma íntima, que esses problemas de lá acabam passando a ser nossos. Nós não temos essa estrutura toda. Aí tem esses professores que terminam a carreira dentro do manicômio, aí Deus me livre. Né? Vamos terminar de uma maneira honrada. Vamos fazer o nosso melhor, mas tudo tem um limite.